O tema da nossa aula hoje é raiz enésima de um número real, ok? Lembrando que raiz é aquela que a gente aprendeu um pouquinho no 6º ano, depois deu mais uma olhadinha no 7º, no 8º, agora a gente vai esmiuçar a raiz. Nós vamos estudar a raiz enésima de todas as maneiras, com todas as propriedades, e vai ser uma sequência aí de 3 aulas, onde nós vamos falar basicamente só sobre raízes, ok? Então, se você gosta de raiz, aproveite. Se você não gosta, aproveite para começar a gostar, porque é um assunto bem legal, certo? Vamos começar aqui então. Olha só. Bom, considere que há um número real A, tá? Um número real A e um número natural N que seja maior do que 1. Tá? Então, existe um número real A e um número natural N que seja maior do que 1. A raiz enésima de um número real A é indicado por esta expressão. Então, aqui nós temos o quê? Raiz enésima de A, ok? O número real A, que está dentro da raiz, é chamado de radicando. E o número N, que é o que está aqui em cima, é chamado de índice, certo? Então, raiz enésima de A significa que o índice é N e o radicando é A. O que é esse N? Esse N é um número natural. É um número natural maior do que 1, ok? E o A é um número real qualquer. Vamos lá. Bom, para examinar o conceito de raiz, a gente vai separar essa aula em 2 casos, tá? No primeiro caso, eu vou estudar os casos em que o N, o índice aqui da raiz, é par, ok? E no segundo caso, eu vou estudar a situação em que o N, esse número aqui dentro da raiz, que no índice da raiz é ímpar, tá? Então, a gente vai dividir a aula em 2 casos, índice par e índice ímpar. Bom, o primeiro caso que nós vamos ver é o caso do índice par, ok? O que a definição de raiz me diz? A definição de raiz diz o seguinte: a raiz enésima de um número A, é igual a B. Essa tecla aqui significa C, B elevado a N é igual a A, certo? Então, ó, a raiz enésima de A é igual a B se este número aqui elevado a este índice for igual ao que está dentro da raiz, tá? E no caso par, ele só vale se o A for positivo, se o número dentro da raiz for um número positivo, ok? Então, vamos dar uma entendida do que essa definição está dizendo. Não se assustem com o matematiquês, tá? Aqui, a professora colocou número, colocou N, não se assustem. Vamos pensar o que diz, o que fala, o que matemática está querendo dizer para você, tá? Que nós temos aqui, ó. O A é um número maior que 0. O A é um número positivo, ok? O A está onde? Ele está dentro da raiz. Então, pode ser esse caso, pode ser esse caso, pode ser esse caso, pode ser esse caso. Qualquer número positivo dentro de uma raiz. O índice é um N, é o número que está aqui em cima da raiz, e esse número pode ser um número par. Neste caso, esse número é um número par, o índice é par, ok? Então, quais são as situações onde eu uso essa ideia? Bom, é um número dentro de uma raiz, simples assim, tá? A raiz enésima de A pode ser a raiz quadrada de 49, pode ser a raiz quadrada de 2704, pode ser a raiz sexta de 729, pode ser a raiz oitava de 256, pode ser qualquer um desses casos. É um número dentro de uma raiz que tem um determinado índice. Esse índice é o númerozinho que fica aqui em cima da raiz, ok? Bom, o que essa definição me diz? Essa definição me diz que o resultado dessa raiz vai ser um certo B, um certo número B, ok? Todo mundo sabe, desde sei lá quando, que a raiz quadrada de 36 é 6. Todo mundo sabe disso. Pode perguntar para uma criança pequena, geralmente elas sabem, tá? Que a raiz quadrada de 36 é 6. Muito bem. Por que a raiz quadrada de 36 é 6? A raiz quadrada de 36 é 6 porque 6 elevado ao quadrado é igual a 36.
É exatamente isso que está escrito aqui no Mathematiquês aqui em cima, ó. Raiz, o n é quanto aqui nesse caso? Quando não aparece o índice, ele é 2, raiz quadrada, tá? Raiz quadrada de 36. Raiz quadrada, então eu vou apontando a letra, mas vou falar do número para vocês entenderem, tá? Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Porque 6 elevado ao quadrado é igual a 36. Ou seja, esse número elevado a esse índice me dá o número que está dentro da raiz. Então, essa é a ideia da raiz quadrada. Eu tenho que saber qual o número que elevado ao quadrado dá o valor que está lá dentro. O valor que está no radicando, que é o número dentro da raiz. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. Por quê? Porque 7 elevado ao quadrado, elevado a 2, é 7 vezes 7, que é igual a 49. Da mesma forma, podia estar aqui, ó. Raiz quadrada de 36 é igual a 6, pois 6 elevado ao quadrado é igual a 6 vezes 6, que é igual a 36. É a mesma definição, a mesma coisa, tá? Então, 7 elevado ao quadrado é igual a 49, e, portanto, a raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 27,04. Essa é um pouquinho mais difícil de calcular, não é tão direta. Eu não sei qual o número que é elevado ao quadrado da 27,04, tá? Aqui nesse caso foi dado. O número que é elevado ao quadrado da 27,04 é o 5,2. Se eu fizer 5,2 ao quadrado, quer dizer que eu vou fazer 5,2 vezes 5,2, que dá 27,04. Portanto, a raiz quadrada de 27,04 equivale a 5,2, porque este número elevado ao índice da raiz, que nesse caso é 2, é igual a 27,04, tá? E se for raiz sexta, raiz sétima, raiz oitava, raiz terceira, tanto faz. Raiz sexta de 729. Raiz sexta de 729 é igual a 3. Por quê? Porque 3 elevado a sexta é igual a 729. Quanto é 3 elevado a sexta? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 6 fatores aqui iguais a 3, certo? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 equivale a 729. Então, a raiz sexta de 729 é igual a 3, porque 3 elevado a 6 equivale a 729, é igual a 729. Logo, raiz sexta de 729 é igual a 3. Então, o grande problema reside em você saber qual é o número que elevado à sexta vai dar 729. É isso que a gente tem que procurar. Não é assim tão simples de achar o número, tá? A gente sabe para quadrados, por exemplo, eu sei que a raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 9 ao quadrado, que dá 81. Eu sei que a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 ao quadrado é 100, tá? Agora, a raiz oitava, eu preciso saber qual número que elevado à oitava vai dar 256. Que número que se eu fizer elevado a 8 vai dar 856? Qual o número que eu vou usar? Então, eu vou fazer o quê? Qual número que dá o 256 se eu multiplicar ele por ele mesmo 8 vezes? É o 2. Então, a raiz oitava de 256 é igual a 2, porque 2 elevado a 8, 2 vezes 2, 2, 2, é igual a 256, ok? Então, na raiz, a gente sempre tem que ficar ligado no índice, tá? Porque do índice vai depender o resultado. Se o índice for 6, o número é aquele que elevado a 6 me dá o valor dentro da raiz. Se o índice for 9, é o número cujo expoente elevado a 9 dá o número dentro da raiz. Se o expoente for 8, tem que achar um número que elevado a 8 me dê esse número dentro da raiz. Então, todos eles são basicamente a mesma ideia, só que você tem que encontrar uma forma de obter o número que é elevado a 8 dá 256 nesse caso, que é elevado a 6 dá 729, que é elevado ao quadrado dá 2704, que é elevado ao quadrado dá 49, ok? Essa é a ideia da raiz. Bom, aqui tem uma informação muito importante, tá? Estamos falando de raízes cujo o índice da raiz é um número par, tá?
Então, é raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava. O número que vai estar aqui, ó, ele é par, necessariamente par. Se o número for par, uma coisa tem que ficar bem clara pra gente. A raiz quadrada não é definida para todos os elementos dos conjuntos dos números reais. Ela só é definida para números positivos. Por quê? Porque olha só. Por exemplo, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado me dá 4, ok? Já a raiz quadrada de menos 4 não é 2, porque não tem como achar um número real que elevado ao quadrado dê 4, dê menos 4, não existe, tá? Se eu fizer 2 ao quadrado é 4, se eu fizer menos 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, menos 2 ao quadrado é 4 também. Então a raiz quadrada de menos 4, ela não existe. Por quê? Porque não tem um número que elevado ao quadrado dá menos 4, é a definição, tá? Da mesma forma, não são definidos, aqui tem que ter um menos, né? Aqui, ó. Da mesma forma, não são definidos dentro do conjunto dos números reais as seguintes raízes. Raiz oitava de menos 256, tem como ter? Não. Por quê? Porque não tem um número que elevado à oitava dá menos 256. Nós sabemos que 2 elevado à oitava me dá mais 256. Agora, menos 256 não tem, tá? Então, esse número aqui não é definido dentro dos números reais. E a raiz sexta de menos 1, pode? Não pode, porque não tem um número que elevado à sexta dá menos 1, tá? Se eu fizer menos 1 elevado à sexta, vai dar menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vai ficar o quê? Positivo. Menos com menos dá mais, com menos dá menos, com menos dá mais, com menos dá menos, com menos dá mais. Então vai ficar mais 1, tá? Não tem número que elevado à sexta dá menos 1. Então não existe raiz sexta de menos 1. Da mesma forma que não existe a raiz quarta de menos 81. Porque não tem um número que elevado à quarta de menos 81. 3 à quarta nós sabemos que é 81. Agora, menos 3 à quarta também é 81. Então, não existe raiz quadrada que dê o resultado menos 81. Por esta razão, não são definidos, não existe número à quarta que dá menos 81. Por esta razão, não é definido dentro do conjunto dos números reais as raízes de número negativo, tá? Pela definição de raiz. Por quê? O resultado dentro do radicando tem que ser o número elevado ao índice. E nesse caso não há esse número. Por isso, para o caso do índice par, ok, não se define a raiz quadrada de número negativo. Então, não existe raiz quadrada de número negativo de quais números? Não existe raiz quadrada de menos 4, de menos 9, de menos 16. Não existe, por exemplo, raiz quarta de menos 15, raiz quarta de menos 100, não existe, tá? Porque o índice é par e o número negativo não pode, tá? Para que exista a raiz de índice par, o número tem necessariamente que ser positivo. Muito bem. Vamos encontrar, então, a raiz quarta de 16, tá? Raiz quarta de 16. Pensem comigo. Eu preciso saber qual é o número que elevado à quarta potência me dá 16. Para isso, o que nós fazemos é fatorar o número. Você lembra como é que faz a fatoração? Então, vem comigo aqui, ó. Fatorar o 16, a gente vai fazer isso aqui, tá? Lembram? Aí a gente vai lá na lista dos números primos e vamos pegar o primeiro número primo, que é o 2, tá? Colocar aqui 2, por quê? Porque eu sei que 16 é múltiplo de 2, logo ele é divisível por 2, então vou colocar aqui o 2. Quanto que é 16 dividido por 2? 16 dividido por 2 é igual a 8, ok? Este número 8 ainda pode ser dividido por 2, então eu vou colocar 2 aqui do lado. 8 divididos por 2 é igual a 4, coloco o 4 aqui embaixo. O 4 também pode ser dividido por 2, então vou colocar o 2 aqui. 4 dividido por 2 é igual a 2, e o 2 ainda é divisível por 2, então eu vou colocar 2 divididos por 2, que o resultado é igual a 1, ok? Agora nós contamos, ó,
Se eu multiplicar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, volta nesse número. Não é isso que eu quero, tá? Eu quero escrevê-lo da forma fatorada. Forma fatorada é como produto de fatores primos. Aqui nós temos só número primo aqui desse lado. E os números primos são todos iguais a 2. Quantos 2 nós temos? 1, 2, 3, 4. Então isso é 2 elevado a 4. Ok? Qual é o número? Lembra da definição? A definição diz assim, ó. Raiz enésima de A é igual a B, se B elevado a N é igual a A. Essa é a definição. Ou seja, raiz quarta de 16 é igual a 2, se 2 elevado a quarta é igual a 16. Definição de raiz. Então, qual é a raiz quarta de 16? A raiz quarta de 16 é aquele número que elevado a quarta dá 16. Qual é o número que elevado a quarta dá 16? É o 2. Então, a raiz quarta de 16 é igual a 2. Por quê? Pois 2 elevado a quarta é igual a 16, certo? Então, a resposta, raiz quarta de 16, 2. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Vou apagar aqui. O próximo. Vamos encontrar a raiz cúbica de 1000. Ah, professora, mas você estava no caso par, não estava no caso ímpar. Então, eu já volto com esse exemplo, tá? Eu vou calcular, então, a raiz quarta de 10.000, ok? Daqui a pouquinho a gente volta na raiz cúbica de 1000, ok? Vamos calcular a raiz quarta de 10.000. Por quê? Porque nós estamos analisando casos em que o índice da raiz é par, tá? Então, vamos falar da raiz quarta, depois eu volto aqui no exemplo da raiz cúbica, tá? Bom, lembram da última aula? Notação científica? Quantos zeros nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. Então, 10.000 é o mesmo que 10. 10.000 é o mesmo que 10 elevado à quarta, ok? 10.000, opa, aqui só é 1000. 10.000 é o mesmo que 10 elevado à quarta. Como são 4 zeros, lembra da aula passada? Notação científica, 4 zeros, 10 à quarta. Então, 10.000 é o mesmo que 10 à quarta. Logo, a raiz quarta de 10.000 é igual a 10. Por quê? Porque 10 elevado à quarta é igual a 10.000. Ok? Então, a raiz quarta de 10.000 é 10, porque 10 elevado à quarta é igual a 10.000. E se fosse fazer a raiz cúbica? É a mesma coisa, gente. Qual o número que é elevado a 3, ao cubo, a 3, vai dar 1000? É o 10. 10 elevado a 3 é igual a 1000. Então, a resposta vale para as duas, tá? Raiz cúbica de 1000 é 10. A raiz quarta de 10.000 é 10. E eu ainda posso ir mais. Se eu quiser colocar assim, ó. Raiz quinta de 100.000. Raiz quinta de 100.000. É quanto? Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 10. Por quê? Porque 100.000 é o mesmo que 10 elevado à quinta, ok? Então, as raízes, os índices das raízes, tem a ver com as potências do 10 que vão aparecer nas respostas. Então, a raiz quadrada de 10 à quarta é 10. Raiz cúbica de 10 ao cubo é 10. Raiz quinta de 10 à quinta é 10, tá? Então, para qualquer base 10 fica super tranquilo de achar a raiz, por quê? Porque basta contar os zeros, ok? Super importante, pessoal, não pode se confundir, tá? Se o menos está fora da raiz, o número pelo qual eu quero a raiz quadrada, nesse caso, é o 9, tá? Agora, se o menos está dentro da raiz, o número para o qual eu quero a raiz quadrada é o menos 9. Então, menos a raiz quadrada de 9 é menos 3. Por quê? Porque a raiz quadrada de 9 é 3.
E esse menos é o menos que estava na frente, não entrou no cálculo. Ele não entrou na obtenção da raiz, tá? Esse menos estava envolvido na operação, mas ele não entrou na obtenção da raiz. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Se tiver um menos na frente, como é o caso aqui, eu repito. Agora, se não tiver, fica 3 da mesma forma. Agora, se o 9 está no radicando, está dentro da raiz, aí não existe, tá? Porque a raiz quadrada, raiz com índice par, só existe para números positivos e não para números negativos, tá? Então, menos a raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de menos 9 não é definida dentro do conjunto dos números reais, não existe, tá? Até existe, mas não no conjunto dos reais, tá? Isso é uma coisa que vocês vão aprender lá no futuro bem distante. Então, por hora, o que precisa saber? Que se o número for negativo, não tem raiz. Se o número for positivo, tem raiz. Se o menos estiver para fora, o problema é dele, continua ali embaixo. Beleza? Segundo caso. Segundo caso é a mesma coisa, só que dessa vez para índice ímpar. O n é ímpar, tá? E se o n é ímpar, vale tudo. Vale número positivo e vale número negativo. Então, a raiz quadrada de um número negativo não existe. Agora, a raiz cúbica, a raiz quinta, a raiz sétima, a raiz nona existe, tá? Só não pode ser número negativo se o índice da raiz for par. Agora, se o índice da raiz for ímpar, pode ser o número que vocês quiserem, tá? Então, é isso que está dizendo aqui no Matematiquês. Dado um número real A, um número qualquer, e um número natural ímpar, n, a expressão raiz enésima de A é igual a B, se B elevado a N é igual a A. É a mesma coisa de antes, tá? Por exemplo, a raiz cúbica de 8, tá? É igual a 2, pois 2 elevado ao cubo é igual a 8. A raiz cúbica de menos 8, pode? Pode. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Menos 2 elevado ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 3 vezes. Menos com menos dá mais. Fazer aqui. Menos 2 elevado ao cubo. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos. Então aqui vai ficar menos 8. Ok? Então pode. Não pode se o índice for par. Agora, para índice ímpar, pode tranquilamente usar número negativo sem problema algum. A matemática permite. Então, essa história de que nunca pode número negativo dentro de uma raiz é mentira. Pode sim, tá? Então, aqui nós estamos vendo os casos semelhantes àquele que eu passei. Raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado ao cubo é 8. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Menos 2 elevado ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que dá menos 8. Já tinha passado isso para vocês. Raiz quinta de 3.125. E positivo, pode? Também pode, tá? Raiz com índice ímpar aceita qualquer número, positivo ou negativo. Então aqui, ó, raiz quinta de 3.125. Raiz quinta de 3.125 é igual a 5. Por quê? Porque 5 elevado à quinta, que é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, é igual a 3.125. E por último, aqui eu tenho a raiz quinta de um número negativo, menos 3.125. Pode ser negativo? Pode. Porque menos 5 elevado à quinta, que é menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, vai dar menos 3.125, tá? Então, se o número aqui dentro for negativo, o índice aqui fora tem que ser ímpar. Se o número aqui dentro for positivo, o número aqui fora pode ser par ou ímpar, tanto faz, tá? Agora, se o índice aqui for par, o número tem obrigatoriamente que ser positivo. Se for negativo, não dá certo, porque contraria a definição. Bom, e se o número for zero? Se o número for zero, é ótimo, porque a raiz de zero, ela é zero para qualquer índice, tá? Então, raiz quadrada de zero, zero.
Raiz quadrada, raiz índice 103 de 0 é 0. Se o índice for 25, é 0. Se o índice for 7.855, é 0 também, tá? Então, para qualquer índice, a raiz enésima de 0 é igual a 0. Não importa qual seja o n, tá? Desde que n seja positivo, claro, seguindo a definição do início da aula. Então, tenho aqui um para vocês fazerem, tá? O que a gente tem que fazer? Vocês vão ter que fatorar o 32 e descobrir qual número que é elevado à quinta dá 32. Temos 2 minutos. Bora lá. Isso aí. Vamos lá então. Raiz quinta de menos 32. Para resolver essa raiz quinta de menos 32, nós vamos começar fatorando o 32, tá? Ah, professora, mas é negativo. Não tem problema. A maneira de fazer a fatoração é a mesma, tá? Só que depois você vai ter que se atentar para o sinal, para ver se ele vai ser um número positivo ou negativo. Mas a ideia da fatoração é igualzinha, tá? Então vamos fazer aqui. 32. E vamos fatorar. 32 dá para dividir por 2. Vamos dividir por 2, que vai dar 16. 16 pode ser dividido por 2 de novo. Posso dividir por 4? Será que posso? Não pode, porque o 4 não é número primo. A ideia da fatoração é decompor em fatores primos, tá? O 4 não é, então não pode, tá? A gente só vai dividir por número primo. 16 divididos por 2 dá 8. 8 divide por 2 de novo, que dá 4. 4 divide por 2, que dá 2. 2 divide por 2, que dá 1, ok? Conforme a gente fez no outro, é a mesma ideia. Nós vamos multiplicando aqui, e se eu multiplicar tudo isso, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, volta no 32. Não é isso que eu quero. Eu quero que escreva como um produto de fatores primos. Então, como tem 5 vezes o número 2 aqui, ele é 2 elevado a 5, tá? Ah, mas eu quero que seja 2 elevado a 5 não é menos 32, é mais 32. Eu não quero que seja mais 32, quero que seja menos. Se você fatorou o 32, você vai ter como resultado 32, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. 2 elevado a 5 vai dar 32. Menos 2 elevado a 5 vai dar menos 32, ok? Por quê? Existe uma regra que é bem simples de entender para fazer esse tipo de cálculo, tá? Se a base... O que é base aqui? A base aqui é o 2, tá? É o menos 2. Se a base é negativa, e o expoente é ímpar, base negativa, expoente ímpar, o resultado vai ser negativo, ok? Agora, se a base é negativa e o expoente é par, o resultado fica positivo.
Se fosse, por exemplo, menos 2 à quarta, o resultado seria positivo, tá? Por quê? Justamente porque não existe número com índice par que o resultado seja negativo. Já que se existisse, não teria razão de dividir essa aula em 2 casos diferentes, poderia fazer tudo uma coisa só, tá? Então, se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado continua negativo. Se a base é negativa e o expoente é par, o resultado fica positivo. Por isso que não existe a raiz quarta de menos 16, por exemplo, porque não tem como menos 2 à quarta dar menos 16, vai dar sempre positivo, tá? Então, a raiz quinta de menos 2 é igual a quanto? Raiz quinta de menos 32 é igual a menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado a 5 é igual a 32, tá? Então, a raiz quinta de menos 32 é igual a menos 2, porque menos 2 elevado a 5 é igual a menos 32. Legal? Muito bem. Vamos fazer mais um, então. Deixa eu parar aqui. Precisa fatorar, professora, todas as vezes? Se você já souber o resultado sem fatorar, parabéns para você, tá? Se você não sabe, fatore. Mas quem já sabe pode fazer direto. Até melhor. Resposta, então, menos 2. Próximo. Raiz sétima, menos a raiz sétima de menos 1. Atenção com os sinais, galera. Vamos pensar no sinal, tá? É facinho, super tranquila, mas respeitem os sinais. Os sinais são traiçoeiros. Muito bem. Então, vamos fazer o cálculo. Raiz menos a raiz sétima de menos 1. Pode número negativo? Pode, porque o índice é ímpar, tá? O índice é menos 1, é 7. Então, pode, tá? O menos 1 é o radicando. A gente tem que saber qual é o número que elevado a sétima dá menos 1, tá? Qual número que elevado a sétima o resultado vai dar menos 1, tá? Para que o resultado seja 1, tem que ser um produto de 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, correto? Então, o número aqui pode ser que seja 1. Só que 1 elevado a sétima é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar como resultado 1. Então, não é. Logo, o número será menos 1, ok? Menos 1 elevado a sétima equivale a menos 1. Por quê? A base é negativa, e o expoente é ímpar. Base negativa, expoente ímpar, o resultado será negativo. Ok? O resultado fica negativo, porque a base é negativa e o expoente é ímpar. Então, menos 1 elevado a sétima é igual a menos 1. Dito isso,
vocês têm que pensar ainda mais um sinal que tem ali fora, tá? Porque existe um menos aqui fora da raiz. Então vai ficar menos, a raiz sétima de menos 1 é menos 1, tá? Raiz sétima de menos 1, ó. Raiz sétima de menos 1 é igual a menos 1. Preciso do parênteses. Pois menos 1 elevado à sétima é igual a menos 1, pela definição, né? Só que o resultado aqui, ótimo, fica menos 1. Só que existia um menos aqui, ó. Tá vendo? Esse menos desce, porque esse menos não tá dentro da raiz. Ele tá na frente da raiz. Então ele vai descer pra cá. Todo mundo sabe que menos vezes menos aqui vai ser mais. Então o resultado ficará positivo. Isso aqui é igual a mais 1. Ok? Por quê? Porque menos daqui com menos daqui vira mais. Então, a raiz sétima de menos a raiz sétima de menos 1 é igual a mais 1. Então, o resultado é igual a mais 1, é igual a 1. Igual a 1. Essa daí, 2 minutinhos para vocês fazerem. Tem que fatorar o 125. Ok, vamos lá então. Raiz cúbica de menos 125. Como que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos fatorar o 125, tá? Deixa eu fazer aqui, 125. 125 não dá para dividir por 2, porque é ímpar, tá? Será que dá para dividir por 3? Vamos ver. 125. Como que a gente sabe se dá para dividir por 3? É só somar os algarismos. 1 mais 2 mais 5. 1 mais 2 mais 5 vai ficar 8. 8 não tem na tabuada do 3, então não dá para dividir por 3. O próximo número primo depois do 3 é o 5. Será que dá para dividir por 5? Sim, dá para dividir por 5, porque todo número que termina em 0 ou em 5 dá para dividir por 5. Então, vou colocar o 5 aqui. 125 divididos por 5 vai dar 25. Ok? E 25 dá para dividir por 5 de novo. 25 divididos por 5 dá 5. Ainda dá para dividir por 5? Sim. 5 dividido por 5 dá 1. Então, 125 equivale a 5 elevado a 3. Ok? 5 ao cubo. E o menos 125? Ora, o menos 125 vai ser menos 5 elevado a 3. Por quê? Se a base é negativa, o expoente é ímpar, o resultado fica negativo.
base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Então, a raiz cúbica de menos 125 é igual a menos 5, pois menos 5 elevado a 3 é igual a menos 125, certo? Muito bem. Agora, para finalizar, eu vou deixar para vocês, não vai dar tempo de resolver, tá? Porque a gente tem pouco tempo, mas eu vou deixar para vocês aqui um desafio, tá? É a mesma ideia dos anteriores. A gente tem aqui raiz quarta de 4 vezes a raiz de 16. Nossa, que feio esse desafio, uma raiz dentro da outra. Como que eu faço para resolver? A gente começa fazendo o quê? Resolvendo de dentro para fora, tá? Eu tenho aqui, eu sei a raiz quadrada de 16? Sei. Eu sei a raiz quadrada de 4 vezes o resultado da raiz de 16? Sei também, tá? Então, uma vez que eu resolva isso daqui, resolvo esse, tenho o resultado, não vou fazer. Resolvo esse, tenho o resultado. Pego o resultado do que deve aparecer aqui e multiplico por 4. Aí eu tenho uma raiz grande para calcular agora, a raiz quarta de tudo aquilo que vai estar ali dentro, tá? Então, nessa aula eu não vou resolver, mas nós teremos uma aula somente sobre propriedades das raízes, onde nós vamos estudar esmiuçadamente todas essas coisinhas aqui que pode se fazer com as raízes, tá? Esse desafio aqui eu peguei na internet, que estava circulando nesses grupos de Facebook por aí, tá? Então é bem fácil de fazer e nas outras aulas eu vou explicar para vocês como que faz. Mas vocês já conseguem fazer só com o conhecimento de hoje. Raiz quadrada de 16 eu sei? Sei. Pega o resultado da raiz 16 e multiplica por 4. Tem um número único aqui dentro dessa raiz, extrai a raiz quarta dele e fechou, tá? É bem simples, bem tranquilo. Façam, tentem fazer e depois, quando a gente tiver aula sobre propriedades, daí não vai ficar nenhuma dúvida sobre isso. Legal? Então, era isso que tinha para hoje. Aqui. Aí. Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido. Espero que as aulas estejam sendo úteis para vocês, que vocês estejam aprendendo alguma coisa, ok? Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estarem vendo e vamos seguindo nessa vida. Vamos estudando cada dia mais, porque o futuro do país depende de vocês. Sejam extraordinários, sejam grandes. Muito obrigada e até a próxima.